Ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos a mais um Coencast. Mano, nesse aqui... Cara, sabe, eu tava pensando como começar, tá? É verdade, tava pensando como começar porque é uma figura ilustre e que no mundo dos traders a gente acha que não tá, mas sempre tá, entendeu? E vocês vão saber quando eu falar agora que tem um setup, tem uma técnica, tá bom? Que todo mundo usa ela, mais dia menos dia, que se chama setup da reza, tá ligado? Naquele momento que você está numa dificuldade, você começa a fazer todas as promessas. Se esse 3 der certo, se ele voltar, se ele não for contra mim, se ele não der loss, eu faço isso, vou respeitar meus pais, vou tratar bem a minha esposa, meu marido, meus filhos, vou fazer tudo de bom, por favor, papai do céu. Aí começa aí bem... Não, quer pensar, pensando melhor, acho que não vou fazer nada não, tá? Deixa aí pro meu... E por aí vai. Hoje eu trago pra vocês ninguém mais do que o nosso querido, meu querido, na verdade, Rabino Elial Raschke. Bem-vindo, mano. Muito obrigado, Rodrigo. Tô muito feliz de estar aqui contigo. Ó, não sei se você percebeu, ó. Olha só, eu quero exemplo. Tá vendo, mano? Tô de kipá. E aí daqui a pouco o Rabino vai explicar o que é isso aqui pra vocês. Não sei se você sabe, deve saber, né? Rodrigo Cohen. Então, Cohen, tá ligado? Eu sou judeu, eu sou praticante, eu sou cumpridor dos preceitos judaicos, sou ortodoxo e busco seguir a linha, busco seguir o caminho de Deus por amor ao Criador. Eu tenho certeza que tudo que eu tenho aqui na minha vida é porque Ele, com E maiúsculo, na sua enorme bondade, me deu. E eu achei que seria muito interessante trazer uma figura religiosa aqui, o Rabino Elial, que ele tem uma presença nas redes sociais enorme, é um rabino super competente, e eu tenho um prazer hoje de estar com ele aqui, mais recentemente, né, no dia a dia, conviver, então pra mim é uma grande honra, por isso que eu trouxe ele aqui. Vou parar de falar e eu quero que agora ele fale. Vou chamar ele de Rav, porque Rabino a gente chama de Rav, tá? No judaísmo, então só pra gente poder já traçar aqui os nossos... Então eu queria saber, Rav, bem-vindo, muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Queria que você apresentasse um pouco pro meu público, falasse, a gente vai seguindo aqui esse caminho. Vamos falar de religião, vamos falar de trade, vamos falar de Cabalá, e por aí vai. Então tá contigo. Simbora. Meu nome é Elial, nasci no Rio de Janeiro, cresci a vida toda no Talmud Torah Bar-Ilan, na escola agora que esse queridão aqui é presidente, eu também sou rabino. Fui 15 anos para Israel, sou tijucano, depois me tornei rabino, voltei, casei com uma menina que é da minha mesma turma da escola, também no Talmud Torah Bar-Ilan, e voltei agora como rabino chamado por esse grande aí, o maior trader do Brasil, que agora quer trader com Cabalá. Então vambora, vamos juntar os dois. Ótima junção. Tá vendo? E eu queria te perguntar, Cabala, que as pessoas conhecem mais como Cabala, né? Por que isso, qual a diferença se existe o que tá certo ou tá errado, e por que isso se difundiu tanto no mundo? A verdade é que a sílaba tônica em qual parte menos importante, né? Mas a Cabalá significa recebimento. Recebimento de todos os segredos da Torá ao longo dos milhares de anos, que em certo momento foi escrito por um rabino chamado Rabi Shimon bar Yochai, que estava fugindo dos romanos, ficou 13 anos numa caverna e escreveu por profecia todos esses segredos sobre a criação do mundo, sobre a numerologia, sobre os códigos que se encontram das profecias na Torá, sobre os 10 chakras, que assim são traduzidos 10 sefirot, e tudo que está relacionado ao mundo místico da Torá. Cabala foi utilizado mais nas décadas de 80 e 90 pelo mundo holidiano, daquela questão de, pega alguma coisa judaica, chama de Cabala, tem um lado mais midiático, tem um lado mais de chamar atenção, de trazer uma promessa mais agressiva. Às vezes tem alguma coisa que é verdadeira, mas ele é muito mais um merchan da parte judaica. Sim. Já a Cabalá, que é como a gente chama, é um livro sério, que demora anos para você realmente conseguir se adequar, estudar. Ele é um livro todo em aramaico, ele não é fácil estudar, você precisa de um rabino, ou pelo menos um amigo que já esteja dentro desse mundo. Então, é um estudo mais complexo e que vem falar sobre todo o lado realmente do que a gente não vê. Tudo que a gente não vê nesse mundo. Inclusive, a Cabalá é famosa por dizer, vem e veja. Por que é venha e veja? Porque não tem discussão sobre o que você vê. Se você está, por exemplo, numa sala, caiu uma panela na sua cozinha, você fala, filhão, vai ver o que caiu.
Você só escutou. A escuta, ela gera discussão, argumento e dúvida. Quando você vê que é a Kabbalah, acabou. A partir do momento que você vê, você entende e você interioriza 100% o que é. A Kabbalah é um livro que não tem opiniões. Ele é simplesmente a verdade absoluta sobre o mundo espiritual. Todo judeu, ele de alguma forma ou outra nos seus costumes, acaba tendo acesso à Kabbalah. Então, por exemplo, a gente bota a fita preta, né, Tefilin, todo dia, todo homem judeu a partir dos 13 anos. O motivo que a gente não bota no sábado sagrado Shabat é porque a Kabbalah fala que não precisa. A Kabbalah diz que já existe uma luz tão intensa nesse dia que você não precisa de mais um sinal que é essa fita preta Tefilin. Então, ela está incutida na nossa vida em todos os detalhes. Na forma como você falou de se relacionar com pai e mãe, que a pessoa que honra o pai e a mãe aumenta os dias de vida nesse mundo. A Kabbalah bate nessa tecla, além do próprio 5º mandamento dos 10 mandamentos. Então, a Kabbalah, ela se encontra em tudo que está na Torá escrita, que é o Pentateuco, os profetas escritos, bem como ela se encontra na parte da Torá oral, os detalhes de todas as traduções. Ela está na vida de todo o povo judeu. Tanta pergunta que eu tenho pra te fazer, cara, eu fico pensando, por onde começar? Beleza, não, porque é legal, ó, gente, eu sei que vocês gostariam de perguntar muita coisa, então eu estou aqui perguntando no lugar de vocês, tá? Então vamos lá, a gente vai chegar na parte do dinheiro, obviamente, mas antes eu queria te perguntar, muita gente está ouvindo a gente, né, a grande maioria não é judeu, né, e muitos são cumpridores das suas religiões, né, eu respeito todos, eu sempre falo muito isso, porque acho que cada um tem a sua, né, o direito e a liberdade, desde que obviamente não atrapalhe o outro, né, não prejudique o outro, tem a liberdade de seguir o que acredita que é o... Claro. O principal é você acreditar em Deus. Tem um Deus lá e depois cada um vai na sua derivação. Minha pergunta é, existem alguns povos, para você falar sobre isso, né? Qual a diferença? Existem povos diferentes no mundo, religiões diferentes no mundo, cada uma segue um livro, cada uma segue uma doutrina ou regras, leis, e elas se encontram em algum lugar, tem a Bíblia, mas tem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, tem a Torá e tem outros livros. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente poder começar a falar que... Eu sei que a gente aqui fala de trade, mas é legal, raramente eu falo sobre religião, mas poucas vezes quando eu falo, as pessoas me perguntam muito. Alguns dos stories que eu faço que tem mais engajamento e mais respostas é quando eu falo uma coisa de religião. Então, às vezes eu falo um pouquinho, né? Legal. Não é uma forma que eu queira me lançar como tal, pelo menos não por enquanto, mas as pessoas me perguntam. Então é legal, né, a gente poder falar um pouco sobre isso. É legal, Rodrigo, você está perguntando isso, porque a nação brasileira é uma nação religiosa, né? Se pegar o número de católicos, é o primeiro lugar do mundo, né, de católicos no planeta. Então, é um povo que está o tempo todo falando graças a Deus, se importando, fazendo promessas, como você falou, principalmente aí na hora de um trade bem sagaz, a pessoa pede para Deus, faz promessa que se acontecer isso, ele vai doar para todas as caridades do mundo, né? Agora, como é que funciona, né? Então, o mundo começou, teve o dilúvio, o famoso dilúvio de Noé. Noé, então, ele tem 3 filhos, Shem, Ham e Yafet, em hebraico, e esses 3 filhos, eles vão se espalhando pelo mundo e vão formando nações. A Torá fala que existem 71 nações. Então, nós somos uma delas, que é o povo judeu. Mas existem os chineses, os japoneses, os coreanos, povos, nações, e que foram se espalhando pelo mundo. A Torá fala que no Monte Sinai, quando a gente recebeu, né, o Pentateuco, recebeu os 10 mandamentos, na verdade, existem dentro delas 7 leis universais que valem para todos os povos. Isso é muito legal, porque o judeu não é proselitista. Ele não precisa que você se torne judeu para você ser um cara legal, ter mundo vindouro, ter bênção. Muitas religiões, né, e obviamente com muito respeito, eu digo, tem essa questão. Olha, se você aceitar o meu Deus da minha forma, vai ser bom. Se você não aceitar, não vai ser bom para você. Nos judaísmos não é assim. Você só tem que acreditar em um Deus e ter as leis morais e éticas, 7 leis universais. Entre elas, você acreditar que existe um Deus, não fazer idolatria, manter um casamento solícito em pé, você não assassinar, você não comer um órgão de um animal que você tirou enquanto ele está vivo, por exemplo, o siri. Então, dentro do judaísmo, a gente não come o siri, até para não judeus isso é o certo, porque você cozinhar um animal que está vivo, a gente considera, né, um certo tipo de maldade. Né? Você vê um animal ali sofrendo, cozinha enquanto ele está vivo. Ou o cavalo, que tem gente que corta as patas do cavalo e deixa ele se debatendo para ele eliminar todas as toxinas pela pele. E só depois ele morre. Isso judaicamente não faz sentido pra gente.
Então, dentro dos 613 mandamentos do povo judeu, existem 7 que eles são muitíssimo centrais. Existe uma média de 66 ramificações e que eles valem para todas as nações. Então, você quer seguir o Deus do judaísmo, você não precisa ser judeu. Você não precisa botar o chapeuzinho aqui, pá. Você não precisa imitar ninguém. Você pode ser você mesmo com a sua ligação com Deus, mas seguindo regras básicas da vida. A nossa Torá é o que no Brasil os cristãos chamam de Antigo Testamento. Então a Torá, ele é a Bíblia do Pentateuco, que vai desde Gênesis até o final de Deuteronômio. E quando a gente fala Torá, é um nome muito mais abrangente, até subjetivo, sobre qualquer estudo da espiritualidade judaica. Então você vai sentar para estudar a espiritualidade judaica, mesmo num livro contemporâneo, a gente chama, estou estudando Torá. Mas a verdade é que a Torá tem 24 livros da Torá escrita, que vai o Pentateuco já conta 5, depois você tem Josué, você tem os Juízes, Reis, Rei Salomão, Rei Davi, e todos escritos. Rolo de Ruth, rolo de Esther, os próprios Salmos, os livros do Rei Salomão, e por aí vai. Depois disso, a gente tem a Torá oral, que é o que foi passado de boca em boca, escrito por um príncipe de Israel, chamado Rabi Hudá, nascia quase 2.000 anos atrás, e naquela mesma época foi escrita a famosa Cabalá, que tem toda essa, né, que tem todo esse lance, toda essa parte da prosperidade, do sucesso, de você atrair, lei da atração, que hoje em dia se fala, física quântica, e que você encontra bastante nos livros judaicos. Eu ia te perguntar, engraçado, lei da atração. Eu uso muito, eu gosto muito de lei da atração. E eu sempre fiquei nessa dúvida, né? Existe alguma ligação da lei da atração com a Torá? Sem dúvida. Primeiro porque se você pega a palavra dinheiro, em hebraico significa kesef. Sim. Kesef tem 2 traduções literais. Prata, ou kesef vem de kisufin, que significa algo saudoso, um amor saudoso, ou seja, um desejo. O Rebbe Nachman, que foi um grande sábio que existiu 200 e poucos anos atrás, 220 anos atrás, ele fala que o dinheiro chega até você quando você deseja ele com o intuito de fazer o bem. Se você deseja ele com o intuito de fazer mal, ele vai até chegar até você, mas ele vai acabar sendo um castigo. Então o dinheiro no judaísmo ele tem primeiramente esses 3 objetivos: ser um presente, um teste ou um castigo. Obviamente que a pessoa que busca, né, ter uma casa, família, ou fazer o bem, independente se ele formou família ou não, a pessoa que é boa de coração, quer fazer o bem, o dinheiro para ele é um presente. E muitas vezes na nossa vida ele é um desafio. Eu ganhei muito dinheiro e tem uma pessoa precisando muito. Não, mas eu ainda não estou rico bastante para doar. Né? Porque sempre tem essa coisa. Não, quando eu ficar muito rico eu dou. Não, mas você já está bem. Não, mas eu tenho que ficar 3 vezes bem. Aí eu vou poder ajudar. Né? Então a Torá está o tempo todo, judaicamente falando, testando você. O dinheiro vem da palavra saudoso e desejo, que é kisufin. Então, quanto mais você deseja, quanto mais você quer atrair isso, quanto mais você fala nisso, quanto mais você estuda sobre isso, quanto mais você anda no caminho, como a Torá fala, no caminho que o ser humano anda, por lá os anjos acompanham ele, ou seja, ele acaba tendo o que ele pediu, o dinheiro também vai atrair, ser atraído pela pessoa. A questão é o quanto ele confia nisso. Né? Uma vez eu até vi num livro não judaico sobre o Jim Carrey, que ele estava na década, se não me engano, de 70, 80, e ele tinha um sonho de ser ator, e ele pegava, eu vi isso num livro chamado Milagre da Manhã, Sim. Um livro bem famoso, que ele ficava na frente do espelho com um cheque, tantos $1.000, e ele ficava falando para ele mesmo: parabéns pelo papel em Hollywood, toma o cheque, todo dia. Até que um belo dia ele recebe um personagem X, que não era o que ele estava treinando no espelho, mas o mesmo valor que estava no cheque. Aí você fala, casualidade? Não existe isso. No judaísmo, a palavra casualidade, que é mikre, elas têm as mesmas letras da palavra só de Deus. Então, na verdade, até o que parece pra gente sorte, casual, ele é uma providência divina muito específica de Deus. Então, existe atrair o dinheiro, a questão é como você vê o dinheiro. Qual é a sua relação com ela, para que você possa realmente atrair ela também da forma correta. E por que historicamente, né, hoje em dia, historicamente, né, desde que o dinheiro é dinheiro, desde que o mundo é mundo, por que as pessoas... Por que existe... Não sei se existe uma explicação, né? Por que existe tanto essa busca pelo dinheiro? Porque, assim, né, eu estava falando sobre judaísmo, né? Eu, apesar de estudar razoavelmente, não tanto quanto o Rabino, mas eu estudo razoavelmente o assunto, eu amo, né, o judaísmo, eu amo Deus, a relação com Deus. Eu sei que, assim, poxa, né, quando eu for pro andar de cima, né, se Deus quiser, eu estiver mais próximo dele, cara, eu não sei o que eu vou ter para falar com ele.
Então, assim, eu tenho uma relação e um amor muito grande pelos judaísmos, por tudo que acontece, né? Eu trabalho comunitariamente, porque é uma coisa que é a forma que eu tenho de estar mais próximo de Deus também. E aí, assim, eu vejo ao mesmo tempo que muita gente tenta se utilizar da religião, independente qual seja, da Bíblia, né? Pessoas, né? Quantos influencers que não tentam vender Rei Salomão e vender princípios, né? Que vende uma coisa, mas pratica outra, né? A gente sabe que, infelizmente, acaba acontecendo isso, né? São exemplos, né, na minha opinião, reprováveis. Mas a minha pergunta é, por que o dinheiro... existe uma coisa espiritual, sei lá, da Kabbalah, em relação ao dinheiro? Existe a Kabbalah uma explicação? Por que o dinheiro é tão forte assim, tanto para o bem quanto não para o bem? Então, se a gente pegar historicamente, né, até na nossa Torá, na Bíblia, a gente vai ver que os principais patriarcas, sábios e profetas, eles eram ricos. Eram pessoas que tinham muito sucesso financeiro. Então eu acho que quando você até falou, por que desde que o mundo é mundo, por que desde que existe a Bíblia, o dinheiro é assim? Eu acho que historicamente a gente acaba sempre repetindo o que aconteceu, como o rei Salomão fala, não existe nada de novo abaixo do sol. As coisas se repetem com molecularmente diferente, um modo um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. Então você vê Adão sendo um homem poderoso que Deus deixou tudo para ele, só pediu para ele não fazer uma coisa que é o fruto proibido, toma tudo. Você vê Noé, que o mundo era dele. Depois você vê Abraão, que era milionário. Ele foi a pessoa que comprou um túmulo por 400 moedas de prata, e que hoje em dia toda a ideia de você enterrar um morto de forma tão cara, judaicamente a gente acredita que veio de Abraão, porque ele tentou comprar mais barato, mas um homem chamado Efron falou, não, o que tem entre eu e você, que são só 400 moedas de prata? Aí Abraão entendeu que era caro, falou e pagou. Então, todo o dinamismo do mundo, ele estava conectado, querendo ou não, a poder, a você ser respeitado. Porque no mundo da selva, né, quem ruge mais alto é o mais forte, né? E querendo ou não, no mundo físico, a pessoa que consegue não só ser um bom jogador no tabuleiro, mas quando ele não é só a peça, mas ele é o jogador que mexe com as peças, ele, querendo ou não, é considerado mais poderoso. É onde as pessoas vão mais falar com ele, como o rei, por exemplo, no judaísmo. Então até a política judaica, ela é através de um rei, de um ser humano abençoado, justo, humilde, mas poderoso financeiramente, aonde todo mês de Elul ele ia para o campo, igual Deus falava que a gente deve chegar mais perto de Deus, o rei também se aproximava da população. O que você precisa? O que eu posso ser mais cordial? Como eu posso ser mais correto com você, te dar uma vida melhor? Então acho que desde que o mundo é mundo, desde que a história do mundo existe, o dinheiro é sempre utilizado como uma ferramenta muito poderosa para você conseguir ser uma pessoa mais plena, para você poder ter mais tempo porque a gente tanto quer. Então eu acho que o dinheiro, no final das contas, ele nunca deixou e nunca vai deixar de ser a melhor ferramenta do mundo material para que a gente possa ficar em paz e focar no espiritual. Muita gente fala, eu quero ter mais tempo de qualidade com a minha família. Mas se ele não consegue ter uma estrutura financeira boa, ele nunca consegue ter tempo para estar com a família. Então às vezes você vê gente que fala mal do dinheiro, tem um certo sentimento negativo com o dinheiro, tem raiva de quem tem dinheiro, isso é muito forte. Acho que no Brasil, infelizmente, isso acontece bastante também. Qual o problema disso? É que a pessoa acaba se afastando do dinheiro, mas no final das contas está sempre correndo atrás de quê? Do próprio dinheiro. Então ele fica num ciclo vicioso onde o dinheiro corre atrás dele. E é muito melhor você ir atrás do dinheiro utilizando para algo realmente positivo. Dinheiro se tornou um grande cli, em hebraico, né? Uma grande ferramenta para fazer o bem. Eu acho que quem entendeu isso na história chegou muito longe. Eu acho que o maior exemplo de todos é o rei Salomão. Sim. Que uma vez eu estava vendo o Primo Rico lá, o Thiago Negro. Quanto seria de dinheiro do rei Salomão hoje em dia? E chegou numa conta de alguns trilhões de dólares. Caramba. Quer dizer, e fez paz, nunca guerreou, se fazia paz com todo mundo, tinha sucesso com todas as pessoas com quem ele cuidava. Ele utilizou o dinheiro da forma certa. E quem faz isso acaba sendo e utilizando não só a ferramenta da forma certa, como sendo uma ferramenta para o Criador para fazer algo bom nesse mundo. E quando a gente fala de Deus em relação ao dinheiro, o que significa? Eu sei que no judaísmo existem algumas leis, né, de caridade, né, de doação. O que significa usar o dinheiro da forma certa? Bom, existem várias leis, né, que saíram principalmente da viagem de Jacó e Yaakov, quando ele foge de casa por causa da história da primogenitura com seu irmão Esaú. Ele vai para casa de Labão, e ele fala, Deus, se você me proteger, se você me guardar,
se você me der sucesso em toda a minha caminhada, de tudo que eu tiver, eu vou dar 10%. Abraão já falou isso com o primeiro patriarca, também na época o rei de Jerusalém. Então, sempre existiu uma ligação direta no judaísmo de utilizar o dinheiro inicialmente para devolver algo que nem era meu. Então, a primeira relação com o dinheiro, com os 10%, é: saiba que quando você ganha 10 mil reais por mês, aqueles 1.000 que você vai dar para caridade, eles não eram seus. Eu só estou testando você para você devolver em forma de caridade. Então, a primeira relação que a gente vê com o dinheiro na lei judaica é testar a fé e a confiança de cada ser humano. Você acredita que é você que constrói sozinho o seu sucesso, ou você tem uma mão divina que te acompanha? Porque se tem uma mão divina que te acompanha, faz o que ele pediu, porque ele vai te dar muitas vezes mais. Se você acredita que Rive Alt Semeadi, que é uma frase judaica, tudo vem da minha mão, do meu punho, então no final das contas, num estalo, quando a gente tirar o sucesso daquela pessoa, acabou. A pessoa vai embora. Então, o número de leis em relação ao dinheiro são muitas. Por exemplo, a questão de você ganhar honestamente. Nasata ou matata be'emuná, que é uma das primeiras leis que a gente tem no Código de Leis Judaicas, chamado Shulchan Aruch, em hebraico. Então lá começa o dia. Como você vai medir a tua balança na feira? Então a lei judaica começa a falar, primeiro, como você ganhou aquele dinheiro. Foi de forma honesta? Você foi limpo na sua fala? Você passou... Não, eu falei isso, mas não estava escrito. Ou estava escrito, mas nas entrelinhas. Muitas vezes isso é considerado roubo pela Torá. Então a primeira coisa é como você adquiriu o dinheiro. Depois vem os 10%. Fora os 10%, você também tem caridades pontuais, independente do 10%. E aí, a partir do momento, a forma que você utilizar para o dinheiro, ele vai tendo mais bênção. Então, as leis principais é como adquirir aquele dinheiro com honestidade de forma correta, e depois o dízimo, a caridade, e utilizar da melhor forma possível, de acordo com várias leis judaicas que existem nas festas, Shabat e por aí vai. Eu aprendi, assim, um dos aprendizados... Eu sou um doador razoável, né? Eu gosto de doar bastante quando eu posso, obviamente, né? E não só dinheiro, mas tempo, né? Em prol do próximo e tal. Acho que é muito bom, porque esse ditado de que é dano que se recebe, eu acho que ele funciona bastante, né? Eu acredito muito nele. Mas independente de eu receber ou não, acho que eu poder fazer o meu bem, eu fico bem. Então isso pra mim me ajuda bastante. Né, ser uma pessoa mais feliz, e acho que uma das formas um dos motivos que eu cheguei onde eu cheguei é porque eu sempre pensei em ajudar bastante o próximo. Mais uma coisa que eu ia falar é que eu aprendi com meu pai muito isso. Eu lembro que eu trabalhei com ele, quando eu nem doava ainda, né, grandes quantias, mesmo porque eu não tinha, mas eu lembro que quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu trabalhei com ele, e eu lembro que ele me falava, né, que ele tinha uma conta bancária, que era uma conta que ele não usava, que era uma conta só de doação. Então todo mês ele recebia o salário dele, o prolabore dele, ele era dono da empresa, recebia o prolabore dele, pegava 10% no mínimo, entre 10 e 20 que ele pegava, e transferia para essa conta. Aí ele falou, vem uma pessoa me pedir, né, ou vem algum projeto que eu vou doar. Cara, não faz diferença nenhuma, porque tá naquela outra conta. Eu não tinha da minha conta principal, né? Então o dinheiro já vai para lá. Então eu também criei uma outra conta, né, depois daquilo, que é a conta que eu transfiro o dinheiro dos 10%. Então para mim me ajuda bastante a fazer o controle e saber que não tá saindo de mim, né? Eu faço como se... É muito bom. E Rodrigo, é legal que você falou isso, porque se a gente pega as leis do Maimônides, né? O maior rabino legislador da lei judaica, que existiu mais ou menos 1000 anos atrás, ele tem lá no livro dele, chamado Mishneh Torah, leis sobre caridade. E ele fala sobre 8 níveis. Ele fala qual que é o maior nível. Não é aquele só que doa, mas é aquele que faz com que as pessoas cheguem na sua independência. Então isso é legal, porque isso é muito o teu trabalho. Legal. A partir do momento que você ensina alguém a investir, ensina alguém a ter o seu cantinho de emergência, o cara que está vivendo de renda, ou o que for na área que você ensina, você está ensinando a pessoa a ter independência. E essa pessoa vai poder viver do suor do trabalho dela. E não só de um dinheiro que chega diretamente para a comida que ele come, que nenhum ser humano quer viver assim. Né? Então o Maimonides fala, esse é o maior nível de caridade. Legal. E obviamente que a pessoa que está doando e vendo pessoas se tornando independentes, isso é incrível, a gente se torna até sócio de Deus. É uma coisa até muito forte, porque a gente não está substituindo Deus, isso não existe no judaísmo, mas a gente está sendo 100% sócio dele. A gente está participando da criação do mundo, ajudando pessoas a terem independência. Isso é algo fabuloso. E é verdade que todo judeu é rico?
Essa pergunta me fazem Não fazem? Me fazem muito. Me fazem muito. É verdade que todo judeu é rico? Olha, toda hora. Uma vez... Quem me dera, cara. Olha, toda hora. Inclusive, uma vez eu estava numa live com uma cantora, e aí ela falou pra mim, mas todos... Eu falei, não é bem assim, tem uma porcentagem e tal. Não, mas peraí, Rabino, você conhece um judeu que não é rico? Aí eu falei, não, você tá de brincadeira. Tem vários vivendo com dificuldade, em comunidade, enfim, muita dificuldade. Agora, existe uma porcentagem significativa de judeus com sucesso que chama a atenção? Existe. Senão não existiria também essa questão. Você pega Silvio Santos, você pega Roberto Justus, você pega judeus que são centrais, né? Agora, eles não nasceram. Né? Muita gente acha que o judeu ele tem... Aí já entra a teoria de conspiração, ele tem sempre um plano B, ele sempre tem de onde tirar alguma coisa que a gente não sabe de onde, uma coisa meio mágica, meio misteriosa. E não é verdade, você pega o Silvio Santos, que era camelô, e se tornou o que se tornou. Você pega Roberto Justus, que pegou um dinheiro inicial para a empresa e se tornou o que se tornou. Eu acho que o povo judeu, ele é o chamado primeiramente o povo do livro, então ele é um povo que sempre foi muito estudado, ele pode estar em guerra, um dos povos mais perseguidos do mundo, nunca deixou de estudar, nunca deixou de falar mais de uma língua, nunca deixou de experimentar a vida, de se arriscar. Então o povo judeu é um povo nômade que está sempre vivendo culturas diferentes e com isso ele vai ganhando muita experiência. Aquela frase, né? Tempos difíceis formam pessoas fortes, pessoas fortes têm tempos fáceis. O judeu está sempre vivendo uma pontinha de tempos difíceis, formando seres humanos fortes. Então o judeu ele é um grande exemplo de cair várias vezes, mas sempre voltar a se levantar. Logo, o povo judeu tem uma chance a mais dentro do seu DNA, da sua história, uma chance a mais de ter sucesso. Agora, a porcentagem de judeus faltando, né, com caridade, carência muito grande. Muito grande. E eu já ouvi também uma vez, não sei se isso é real ou não, mas faz um pouco de sentido, é que os judeus, como eles foram perseguidos também durante toda a sua história, acabou tendo uma seleção natural. E sobraram teoricamente, os que conseguiram ficar vivos. Né, os melhores, teoricamente, não melhores, mas os que sobreviveram, mais fortes. Sim, né? Sim. Então, com isso, os que existem hoje, teoricamente, são mais fortes do que se tivesse um povo muito numeroso, de muita gente que, percentualmente, não ia, talvez, ter uma performance tão grande. E é interessante você estar falando, por exemplo, essas pessoas que tinham mais cabeça e sobreviveram, normalmente são as pessoas que souberam economizar melhor, souberam, normalmente, colocar em questões variadas. Eu vou botar em moedas, eu vou botar em sapatos... Minha família, por exemplo, quando foi expulsa do Egito em 57, era uma técnica. Como é que a gente vai conseguir vender a fábrica? Como a gente vai conseguir? Então bota cordões, isso aqui vai ficar dentro de sapato, e quando chegar num país tal eu vou variar. Então, quer dizer, estamos falando de 50, 60, 100 anos atrás, já se falando em investimento diversificado. O mercantilismo, né? Eu vou pegar algo aqui e vou trocar por algo lá. Eu vou ter que me virar para conseguir mostrar para a população de lá que aquilo é bom. Por exemplo, né, a gente vê que a palavra salário, né, que vem da palavra sal, que antigamente as pessoas pegavam pedras de salinas de sal e era o salário da pessoa. A partir do que viu que a oferta era muito grande, isso morreu. Mas quem vinha com sal, encontrava isso e levava para um lugar que tinha pouco, ele era um mercantilista de grande sucesso. E o judeu sempre viveu naturalmente sendo nômade, mercantilista e tendo que se virar nos 30 para sobreviver. Uma vez, eu lembro, mudando de assunto radicalmente, tá? Eu vou falar de dinheiro, obviamente, mas mudando de assunto. Sim. Pessoal, essa é a dica, essa aqui é a dica, tá? Então fiquem de olho, né? A dica é a seguinte, eu tava num momento financeiro muito difícil. E aí, cara, eu não consegui ganhar dinheiro de jeito nenhum. Flávia sustentava a casa, foram períodos aí bem difíceis da nossa vida. Não porque ela sustentava, porque eu acho que não tem nenhum problema a esposa sustentar, né? Zero. Mas, momento difícil, ela trabalhava muito, eu também trabalhava muito, eu não conseguia ganhar dinheiro e patinava, estava endividado. Sim, era muito complicado, passava vergonha. Né? As pessoas, muitas vezes, quando é devedor, ela acaba... Né? Eu passava vergonha por alguns motivos, era limitado financeiramente uma série de coisas. E aí, eu lembro que eu estava em Israel, e aí fui a conversar com um cabalista. Falei, cara... Não é possível, porque o cara respondia tudo. Sabe, aqueles caras que leem você brabo. O cara respondia tudo. E aí eu fui lá nele, pensei, bom, essa vai ser a solução da minha vida. E aí, falaram assim, ó, é uma fila, você tem direito a fazer uma pergunta pra ele. E minha pergunta era de dinheiro. Óbvio.
Imaginei, essa fila aqui, a maioria vai fazer a mesma pergunta, mas eu quero fazer também, né? Então a pergunta fala, cara, eu faço tudo. O que eu preciso fazer para ganhar dinheiro? E a resposta dele, que rufem os tambores, senhoras e senhores, resposta dele foi: trate melhor a sua esposa. Uau. Cara, aí nessa hora, quem tava traduzindo pra mim, né, que eu não... Aí eu olhei assim, falei, caramba. Calma, aí, beleza. Voltei pra casa, desde então passei a tratar muito bem a Flávia, minha esposa. Melhor, eu achava que eu tratava bem, mas eu tive que me virar nos 30 pra estar melhor ainda, né? Beleza, calma. E aí, passou um ano, nada. E eu voltei lá. E aí, eu voltei de novo na fila com ele. E aí, de novo, você tem mais uma pergunta pra fazer pra ele. E eu falei, eu fiz o que o senhor mandou e nada. Aí ele falou, você ainda está deixando ela nervosa. E aí, eu saí de lá, liguei pra ela. Falei, Flávia, eu tô te deixando nervosa, pelo amor de Deus. Ela falou, tá. Bom, e aí assim, desde então... agora falando sério, mas desde então eu trato a Flávia muito melhor do que eu já tratava. E hoje em dia, pra mim, ela tem, cara... A posição dela na minha vida sei lá, a posição, né? Eu trato ela. E aí, assim, eu li livros sobre o assunto, livros religiosos sobre o assunto, o que significa tratar bem a esposa. E eu busco fazer com que realmente nosso relacionamento, ela seja, cara... Ela esteja num patamar muito superior ao meu. Mas não de brincadeira, a última palavra minha, assim, não. Mas realmente na vida mesmo. Isso me ajudou muito. Eu acho que um dos motivos que eu, graças a Deus, consegui ganhar dinheiro foi porque eu passei também a tratar ela muito melhor do que eu já tratava. Existe alguma coisa em relação ao judaísmo, do relacionamento marido, esposa e sei lá, que poderia falar pro público aqui? Olha, existe. Eu quis contar essa história porque é uma história verídica, surreal, entendeu? Surreal. Você é a prova viva que funciona. Surreal. Quem não tá casado tá até olhando convite já, quando vai casar. Não, eu vou te falar, o Zohar, que é o livro fundamental da Kabbalah, fala isso abertamente. Quem respeita a esposa, saiba que a maioria... Antes disso, o Zohar fala que mais de 90% do sucesso financeiro de um marido vem da forma que ele lidar e trata a esposa. Ou seja, quase 100%. O resto é esforço, tem inteligência, tem tudo, obviamente que tem a estratégia, tem tudo, mas mais de 90% é como você lidar com a esposa. A Kabbalah fala que a mulher, ela equivale a 2 grandes itens na vida do homem, um espelho e um megafone. O espelho porque ela está mostrando o tempo todo o que você, homem, deve consertar para ser melhor. Megafone porque a mulher devolve para você uma informação numa voz 10 vezes maior. Então, exemplo, você está fazendo uma besteira que parece pequena, mas a esposa, pelo fato dela ser mais sensível, pelo fato, muitas vezes, da mulher ser até mais elevada, porque ela se conecta mais com a espiritualidade do que o homem, ela é mais madura, ela amadurece mais cedo do que o homem, então ela vai conseguir passar isso de volta para você no outro tom. Então, às vezes, o homem fala, poxa, eu não entendo as mulheres, diário para entender mulher. Eu falei isso, minha mulher se irritou com isso. Porque às vezes está ligado a como você tratou sua esposa na frente dos outros, o quanto você ama ela de verdade, se ela é a rainha da sua vida ou não. Então, a mulher, ela pensa de forma meticulosa, ela é mais pontual, muito mais espiritualizada. E o homem, de forma geral, ele é mais pro lado, inicialmente, instinto animal. Quer dizer, primeiro aprenda a lidar, aprenda a respeitar a tua esposa, não fica nervoso se você está com fome. O homem, ele vai, no começo, bem do básico, até ele chegar num nível que realmente ele mereça tudo ali que ele está tendo da esposa. Então, o homem que trata a esposa bem, ele cada vez mais tem mais sucesso financeiro, sem a menor dúvida. Caramba, isso aí é uma coisa impressionante. Muito legal, é impressionante. muito legal. É impressionante. E aí, nesse livro, né, eu li um livro com um rabino que falava sobre esse assunto, né, Ganemoná, né, né? E aí tem aquele livro que ele faz, né, do Rav Shalom Arush, que ele faz marido e mulher. Sim, Begana Shalom. Isso. Jardim da Paz para o homem. E um para a mulher, isso, né? Sim. E aí ele falou que, tipo, não dando spoiler para quem não leu, mas ele falou assim, cara, que você tem que tratar a esposa como se fosse Deus. Olha o nível. Pesado. Né? Tem gente saindo agora do podcast também, cara. Não, que ele fala assim, cara, pra mim mudou muito, que ele falou assim, cara, você trata a sua esposa como se fosse, tô resumindo, né, como se fosse Deus. Por quê? Porque você vai brigar com Deus? Você vai discutir com Deus?
Você vai contrariar Deus? Você vai achar que Deus tá errado? Não, cara, não. Então, automaticamente você vai fazer isso tudo com a tua esposa e automaticamente a tua paz no lar vai ser muito grande, né? Teu shalom bayit vai ser muito grande e você, com isso, consegue ter... É impressionante, né? É tão forte o que você está falando que o Arizal veio em 1500, foi o maior explicador da Kabbalah, além de um grande cabalista. E ele fala que o homem ele tem muito mais chance de reencarnar, né? O judaísmo acredita na reencarnação. O homem tem muito mais chance de reencarnar do que a mulher. Porque ele fala que a mulher tem muito mais facilidade de, em uma vida, em uma vez, ela chegar no seu concerto espiritual. Então, se ela tem mais facilidade de chegar no concerto espiritual, e o homem, às vezes, pode estar na quarta, quinta vida, da onde ele vai puxar, muitas vezes, essa energia, essa luz, essa visão? Na mulher. Não é à toa que a mãe, por algum acaso, ele é mulher também. A gente esquece às vezes disso, né? Mãe tem sexo? Tem. Mãe é mulher. E a mãe, quando tem toda aquela visão, olha, essa pessoa não é boa pra você, esse tipo de negócio não dá certo. A mãe fala, pô, parece bruxa, parece profeta. Por quê? Porque a mãe, ela é uma mulher com um lado espiritual muito mais consertado, que ela que dá a bênção pro local. É muito real isso. Em geral, as mulheres estão certas, né? Mas não as nossas mulheres. Eu penso muito, se a Flávia fala uma coisa, eu falo, cara, tá certo. Mesmo que na hora eu não concorde, não consiga enxergar e tal, não, em algum momento eu vou saber que ela tá certa, cara. É impressionante, não pode ir contra, né? Senão... E quando a gente fala, agora, né, voltando pro trade, que eu acho que é legal pra galera poder... Quando a gente fala de... momento... Assim, trade, né, day trade principalmente, né, a gente tá lidando com dinheiro a todo momento. A gente lida com sonhos, lida com pessoas, lida com projetos de vida, lida com sucesso e às vezes não. Talvez na maioria das vezes não. Porque é uma coisa muito difícil. Como tudo na vida. Se ser bom em ganhar dinheiro, é difícil. Acaba sendo, né? Difícil depende. Aí a gente não vou entrar nesse, né? Depende difícil pra quem. Se você se dedica, se não dedica, se merece, se você acha que aí seu mindset como ele tá, e por aí vai. Tem uma série de coisas. O que a gente pode trazer de lição e de ensinamento religioso, se é que existe alguma relação entre a pessoa ter o sucesso e a pessoa não ter o sucesso? Muita gente, quando tem crenças, né, em relação ao dinheiro, de, por exemplo, eu não tô ganhando porque eu fiz coisa errada, porque eu sou um pecador, ou porque eu não mereço ganhar isso, ou porque Deus não quer que eu ganhe, ou aí vem aquelas crenças, dinheiro é sujo, então era mesmo que bom que eu não ganhei, aí a pessoa tá ganhando, aí ela se sabota para poder conseguir perder e devolver aquele dinheiro que ela tava ganhando. Então, existe... O que a gente pode falar sobre religião, Deus, o lado místico, sobre esse merecimento da pessoa realmente, se ela deve continuar tentando, até que ponto que ela deve continuar tentando buscar o sonho dela em relação ao dinheiro, mesmo sendo uma coisa muito difícil? O que a gente poderia falar sobre isso? Então, o conceito de autopercepção, né, como você se percebe e se analisa no judaísmo, ele eu acho que é o principal fator que divide, né, essas duas montanhas entre a pessoa que tem sucesso e não tem sucesso. Até você, Rodrigo, pode me confirmar se é isso ou não no mundo do trade. Eu imagino que a pessoa, quando está lá operando, ela tem que ter muito o mindset, tem que ter muita plenitude, tem que ter uma cabeça muito madura, né? Imagino que isso faça muito parte da estratégia, né? Sim. Por que eu estou perguntando isso para você? Porque se você parar para olhar, as pessoas que elas têm mais sucesso, normalmente elas, por sabedoria, sabem o que vão acontecer lá na frente, por entendimento. Existe uma frase no Ética dos Pais, em hebraico, Eis o hacham haroe tanolad. Quem é o sábio é aquele que já sabe o que vai acontecer lá na frente. Aí pergunta a Torá oral, mas isso é profecia? Não é melhor um profeta? Aí tem uma discussão, o que é melhor na vida, um sábio ou um profeta? A Torá fala é melhor um sábio, porque o profeta só tem profecia em certas situações, mediante alguns fatores. O sábio é sábio sempre. Então, quem é aquele que tem sabedoria, quem é que vê o que vai acontecer lá na frente? Então, o Midrash, que é uma parte do judaísmo lúdico, que traz muitas alegorias, ele traz o caso de um pintinho que está andando num campo e ele vê ali uma comidinha gostosa, mas ele vê que tem uma caixa, tem uma corda, tem um negócio meio estranho que está parecendo uma armadilha. Ele fala, tô com medo. E o animal, ele sempre é medroso, né? De forma geral, ainda mais animais pequenos. Então ele vai chegando, olha, tá com muita vontade de pegar aquele pão. Ao mesmo tempo tem a armadilha, a corda. Tem um momento que ele não aguenta, ele fecha o olho, pula para pegar o pão
e fica preso e é levado. O que esse Midrash vem ensinar? Esse estudo lúdico vem ensinar que muitas vezes, dentro do nosso feeling, a gente sabe que certa coisa vai dar certo ou vai dar errada, mas algo dentro da gente que não está pleno, que já foi percebido, mas não foi alterado, não foi tratado, ele age com mais força. Então, às vezes, o estímulo da ganância, ele acaba sendo mais forte do que a plenitude e a sabedoria. E muitas vezes a gente sabe que aquilo existe, mas a gente está até viciado nele. E a gente prefere fechar os olhos e pular. E quando a gente fecha os olhos e pula, a gente caiu na armadilha. Isso seria autossabotagem no mundo atual, né? Muitas vezes eu já percebi. Então, a autopercepção tem que ser feita muito de fora para dentro. Igual o Viktor Frankl, que foi um grande psicólogo que saiu do Holocausto, quebrou o determinismo freudiano, ele fala, a partir do momento que você consegue se enxergar de fora, ou ter as pessoas que você mais confia na vida para te analisar de fora, é quando você começa realmente a enfrentar o seu eu de verdade e analisar o que eu estou melhor nisso, o que eu estou pior nisso. E não em relação a pecados e méritos, mas em relação à percepção, em relação a como eu estou lidando com isso. Porque normalmente, ou a pessoa que autossabota não percebe que faz isso, ou ele até percebe, mas tem dificuldade de assumir e já está viciado naquele erro. A percepção externa para dentro de cada um, ele pode ser um grande remédio para fazer com que a pessoa, eu sei agora o que vai me dar sucesso. Eu entendi o caminho das pedras. E até você me falou isso uma vez, Jordinho, eu estava conversando sobre questões da escola e pessoais, e você falou um negócio que marcou muito. Você falou, Elial, no business, quando você descobre o caminho das pedras, depois é muito fácil, é só ficar repetindo sempre aquele mesmo plano. E eu fiquei, caramba, faz muito sentido, porque espiritualmente é a mesma coisa. Quando eu entendo como não ficar nervoso, quando eu entendo como não me vingar, quando eu entendo como ser amoroso mesmo na dificuldade, agora só repete, vai dar certo. Você já se destacou, você já é um cara fora da curva. Então eu acho isso sensacional e como a gente pode juntar espiritualidade, autopercepção e plenitude com dinheiro com muito sucesso. E juntando isso que você falou agora, o maior problema dos traders hoje, todo, né, é um consenso, e eu acho que é do ser humano mesmo, é a indisciplina. Né? Porque é aquele negócio, você traçou um plano, até que você leva o primeiro soco no queixo, não tem esse negócio? E depois, né, você muda todo e o plano não vale mais. E aí você, no meio do trade, você acaba sendo indisciplinado e você acaba perdendo, e quando você perde mais uma vez, tenta recuperar, perde margem, até que você tem um dia de fúria, que a gente chama, você tilta, e aí você tem um dia de fúria, você fica apertando o botão, tentando recuperar, e quebra a tua conta. Mas isso foi originado pela sua indisciplina, por você não cumprir aquele plano. E no judaísmo, a gente tem uma coisa chamada Yetzer Hará, né? Que é o instinto negativo. E eu acho que o Yetzer, muitas vezes, quando a gente está tradando e rompe com o nosso combinado conosco, com nós mesmos, é uma forma da gente ter o nosso instinto negativo tentando sabotar e derrubar a gente. O que a gente pode falar sobre Yetzer Hará, as pessoas estão ouvindo? Sensacional essa pergunta e essa descrição. Por exemplo, nós temos vários mandamentos que eles têm limite. O que significa isso? Você só pode fazer uma vez por dia. Você faz a reza da manhã, bota fita preta chamada tefilim, acabou. Ah, não, eu quero rezar de novo a reza da manhã com tefilim. Não pode. Por que não pode? Porque você bateu a tua meta. Você já fez a tua parte. Sabe dividir agora o teu poder de decisão de energia para outras coisas. Isso bate tão bem com o que você está falando. Imagina, a pessoa tem lá uma meta diária. Eu sou zero, tá? Não sei como é que funciona. Vamos supor que a pessoa tem uma meta diária. Poxa, bateu sua meta? Aí eu não sei como é que você costuma falar para os teus alunos, mas bateu tua meta? Sei lá, dá uma freada, começa a pegar leve. Porque é igual a pessoa que é diferente, mas uma pessoa tá num jogo, tá numa brincadeira e ganhou, aí a pessoa, não, agora eu vou ganhar mais. E no final das contas ele se arrebenta. Então, saber medir isso acaba trazendo pra gente muito sucesso. Tem algumas exceções de mandamentos da Torá que não tem limite, como honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não tem limite. O que você puder fazer, faça. Você só não pode quebrar uma proibição judaica para fazer o mandamento de eu vou quebrar o sábado sagrado para honrar pai e mãe. Já não faz sentido, porque honrar é honrar fazendo o que o judaísmo manda e não contradizendo ele. Mas existem muitos mandamentos que ele tem a sua meta máxima. O cara fez circuncisão, quero fazer de novo, achei irado. Vai tirar mais o quê? Acaba, não tem mais o que tirar. Então, Deus, acho que dessa forma, ele coloca a gente num trilho muito claro, muito certo. Eu posso ter o melhor trem do mundo, o melhor trilho do mundo. Se um não estiver em cima do outro, nada funciona, mesmo eu tendo investido toda a minha força. Então eu acho que isso faz muito sentido no mundo do business, né?
tenha metas, seja disciplinado. Que nem aquele general americano, um cara mais famoso de uma palestra que ele dá na faculdade, comece o dia arrumando a sua cama. Parece até que ele tem um livro sobre isso, porque quando você arruma a sua cama, você começa a continuar fazendo pequenas coisas. O judeu, ele começa fazendo moderni, uma frase de poucas palavras, que assim que ele abre o olho, ele agradece a Deus por ter acordado e termina, Rabai Monaterra. Obrigado, Deus, por ter confiança em mim, por me dar mais um dia. Então você já começa com uma vantagem. Deus já está confiando em mim. Então já começa positivo. Eu começo com menos chances de autossabotagem. São pequenas coisinhas que vão formando uma disciplina grande. E no final das contas, a pessoa, tanto espiritualmente como imagina que no mundo do business, ele vai, né, o tempo todo reto, obstinado e tendo muito mais sucesso. E a pessoa que, por acaso, quebra uma regra, porque nós somos seres humanos, né? Ou seja, a gente também faz coisa errada de vez em quando, né? Acontece. E a pessoa que quebra uma regra na vida ou no trade? Por exemplo, eu quebrei uma regra recentemente, fiquei bem chateado de ter feito isso, mas graças a Deus eu consegui recuperar e foi bom. O que aconteceu? Eu tenho uma rotina que eu faço meu trade do dia, graças a Deus dou gain, e aí vou filmar com a Flávia para poder ensinar para ela, posto no Insta, a galera adora e tal, beleza. Teve um dia que eu fiz isso, filmei, postei, e depois que eu gravei, postei e tal, bati a meta do dia, eu fui tradar um pouco mais. E aí eu tradei um pouco mais e, cara, na hora eu fiz uma besteirinha, mas aquela besteirinha que eu tava ganhando, pra falar valores, pra ganhar, não tem problema, tava ganhando 5.800 reais no dia, era a meta boa, pô, vou ganhar isso num dia, Pois, meta claro. excelente, beleza, ganhei. Aí fui fazer uma besteirinha, perdi, fiquei com 3.200. Pô, você tá com 5.800. Por mais que 3.200 seja bastante dinheiro também, pô, não é a mesma coisa. Falei, caramba, e agora, cara, o que eu faço? Aí a minha sorte é que eu fui entrar em mais um trade, recuperei e voltei para os meus 5.800 e parei. Mas fiquei muito nervoso. Por quê? Porque eu corri risco de perder o dinheiro todo. Segundo, porque eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Quebrei uma regra, né, uma combinação comigo mesmo. E terceiro, porque, poxa, pra mim foi uma coisa que eu poderia ter botado tudo a perder. Poderia ter entrado num tilt, poderia ter perdido o dinheiro todo, poderia ter, né, eu quebrei uma regra, ponto, foi isso. E aí foi muito bom, porque que nesse dia eu olhei assim, falei, papai do céu, desculpa, eu não faço mais isso. É uma combinação nossa aqui, mais do que eu comigo mesmo. Então, bati minha meta do dia, anotei já o vídeo, eu não treino mais. Obrigado pela segunda chance que o senhor me deu e agora acabou. Eu não preciso mais de segunda chance porque eu não vou fazer. Então foi um dia bom que eu meio que me libertei de uma coisa que, assim, eu escrevi Claro. na pedra, entendeu? Não foi, então... Não, de certa forma, pra mim, espero não aconteça nunca mais, que eu não volte a, né? Então E aí, se a pessoa errou, tem um antídoto? A Torá, né, a gente fala que a Torá tem 70 facetas, com o intuito de dizer que ninguém entra no mundo da espiritualidade e caminha pela espiritualidade pelos mesmos trilhos, pelo mesmo local. E quando você sai desse local, já te espera um outro tipo de caminho, que vai mudar um pouco as regras, porque uma pessoa que erra, ele precisa aprender alguma coisa. Às vezes o erro já é para aprendizado, e às vezes não. O erro é apenas o caminho de uma nova coisa que você vai consertar para ser melhor ainda. Então, a vida acaba sendo no judaísmo igual um jogo de RPG que tinha, o pessoal jogava 20, 25 anos atrás, que você abria o livrinho, se acertou, vá para a página 210. Errou, volta para a página 90. Não é mais a página que você estava. É voltar para uma outra página para repescar e voltar ao jogo. Então, Deus ele te dá milhões de oportunidades de repescagem, ou melhor, de melhorias, mais do que repescagem, para você voltar ao campo, porque esse é o intuito de Deus. Deus criou um ser humano falho. Está escrito em Devarim, Deuteronômio, na Torá. Não existe nenhum justo na terra que só faça o bem e não tenha pecado. Não tem. Até Moisés, o cara do cara, o brabo do brabo, pecou. Para mostrar o quê? O humano peca, o humano é falho. Você vai errar. Isso faz parte do algoritmo da vida. A questão é como você vai lidar com o teu erro, como você vai se perceber dentro desse erro, como você vai aproveitar esse erro para ter uma vantagem que você não teria antes. Né? Para você criar um novo escudo,
para você criar um novo formato. Então, é igual pessoas que falam, não, eu estudo muito a Torá, gosto de estudar Kabbalah, às vezes eu viro noite. Aí eu pergunto, e como é que é o dia seguinte? Meu dia seguinte é acabado. Eu acordo meio-dia, não vou para a reza, não estudo, não falo com a minha esposa direito porque eu tô quebrado. Então eu falei, então não funcionou. Você tem que o tempo todo estar aprendendo com esses erros, porque quem erra até tem uma vantagem maior. Ele provou o gosto do acerto e do erro. Então ele sabe medir muito melhor. Por isso que a Torá fala, o que é melhor para ser o braço direito de um rei? Né, que tem uma história grande, mas o resumo é melhor uma pessoa intacta e perfeita ou uma pessoa imperfeita que chegou no nível de excelência? A pessoa imperfeita. Porque se você tem do teu lado um cara braço direito que não costuma errar, você não sabe o que vai acontecer com ele quando ele começar a pisar na bola. Talvez ele vai se frustrar, talvez ele vai entrar numa de louco, vai começar a operar dia e noite, até o cara queimar tudo que ele... Não sei. Mas a pessoa que já errou e aprendeu e está no nível de excelência, esse você já sabe exatamente como ele funciona. Você já consegue ver lá na frente, igual quem é o sábio, quem vê o que vai acontecer lá na frente, você já consegue ter uma perspectiva de como é ele errando. Então você tem muito mais confiança em pessoas assim. Errar é um benefício. A questão é como você vai utilizar esse erro, como você vai enxergar ele e mudar na sua percepção. Não, isso aí é impressionante porque a PNL também fala sobre isso, né? Na verdade, o que importa é de tudo que acontece na nossa vida, 10% é o que aconteceu e 90% é como você reage àquilo. Então, qual a conotação que se dá ao erro, né? Então, as pessoas perguntam também, eu já quebrei a conta várias vezes. Quebrei a conta e perdi o dinheiro todo da conta. E aí, continuo operando ou desisto dessa vida? E aí o que eu digo depende de uma série de coisas, depende dos seus objetivos, depende se você realmente está apto a isso ou não, você acredita que você possa estar apto a isso ou não, se você quer continuar tentando ou não. Agora, o principal quanto mais vezes você já quebrou, melhor do que quem não quebrou. Porque mais chance você tem de não quebrar na próxima vez. Você vai aprender, né? Essa é a ideia, né? Então, eu penso muito nisso. E a gente tem uma visão, e aí eu queria te perguntar sobre isso, né? Sim. Sobre a questão do dinheiro, né? Como que cada religião vê de uma forma diferente. Então, como que o judaísmo vê o dinheiro? É uma coisa boa que as pessoas às vezes têm vergonha, né? Tipo assim, cara, eu ganhei, mas eu não quero falar. O cara de sucesso, o cara tem dinheiro, não, pô, fica na dele, tipo, né? Verdade. Eu penso não, cara, assim, o cara tem dinheiro, um cara de sucesso, um cara que cresceu, é feliz, tá bem. Poxa, sirva de bom exemplo. Né? É bom falar que você tem, é bom falar, não é? Não pra se mostrar tal, pelo menos não. Tem gente que quer também, mas né, o que o judaísmo fala sobre dinheiro? É bom ganhar dinheiro? Não é? Porque existe um negócio em volta disso tudo, né? De que, não, peraí, dinheiro é pecado, né? Não tem um pouco disso? Em algumas religiões você pode, não sei, pensar. Verdade, tem duas questões que me vêm à cabeça quando você pergunta isso, que elas são muito centrais no judaísmo. A primeira é a reza mais importante para um judeu, chamada Ouça Israel, chamar Israel. O primeiro versículo está escrito, e amarás a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Vêm os maiores explicadores da Torá e entram em consenso. O que é toda a tua força com todo o teu dinheiro? Então, eu preciso amar a Deus com todo o meu dinheiro, significa que eu preciso dele para ser uma pessoa melhor até no meu trabalho espiritual. Então, ele é uma regra. Assim como eu preciso de alma e coração, eu preciso de dinheiro, eu preciso de ferramenta para isso. Outro pensamento que ele é muito grandioso no judaísmo é o que o Rebbe Nachman traz, esse grande cabalista de 200 e poucos anos atrás, que ele fala que dinheiro é honra. E ele costumava honrar muitas pessoas que tinham dinheiro. Por quê? Porque ele falava, as pessoas que têm dinheiro, elas ganharam uma bênção que veio de um mundo muito, muito alto. Por que muito alto? Porque o dinheiro, ele vem realmente com um compromisso, claro, responsabilidade. A pessoa começa a ficar, será que eu falo que eu tenho dinheiro? Será que eu vou me expor? Será que vão botar inveja? O ser humano tem que ser mais maduro para ter dinheiro. E a pessoa que tem mais dinheiro, normalmente, ela cria muito mais casca. Ela cria muito mais coraça. Então, a pessoa que tem dinheiro está atrelado literalmente a uma bênção. A não ser que a pessoa estrague aquilo que ele recebeu. Mas é uma bênção. O Rebbe Nachman fala, inicialmente, quando eu vejo uma pessoa com dinheiro, eu sei que ele tem alguma bênção grande que poucas pessoas, pelo menos à minha volta, tiveram. Um cara arquimilionário. Poucas pessoas tiveram. Todo mínimo, ele merece ser respeitado porque o compromisso que ele tem, o sucesso que ele tem, a Hashem escolheu uma das pessoas, ele, para ter esse sucesso. Uau. Então essa pessoa merece ser honrada. Agora, obviamente, o que a pessoa vai fazer depois, igual você falou do PNL, 10% do que aconteceu, 90% da conotação que a gente dá, o ser humano vai escolher.
Inclusive, se a gente pega a maior parte desses arquimilionários, eles não só quebraram algumas vezes, né, o Trump lá que ele fala de um cassino que ele tinha, que o pai dele começava a vir diariamente para botar $1 milhão e não usava as fichas só para salvar o negócio dele, mas todas essas pessoas depois, por bem, por mal, com facilidade ou dificuldade, acabaram virando os maiores doadores de causas espirituais que a princípio eles nem pareciam ter a ver. Então você vê pessoas que têm toda uma pompa, um jeito de falar, que a princípio, o cara tem um jeito que não queria ter, não queria ver. Mas o que ele está ajudando para causas espirituais, que a pessoa que está lá assistindo e está odiando ver aquele cara doando, você que está odiando, você que fala que o dinheiro é sujo, você que tem medo do dinheiro, você que tem preconceito, você podia estar no lugar dele, fazendo milhões de vezes mais no teu trabalho voluntário, ajudando pessoas no hospital, e você está aí com toda uma defesa que você criou, às vezes até por ter medo de não ter sucesso, e botar desculpa em alguma coisa. Então, a Torá honra isso, respeita isso. A pessoa pode ser super elevada e também super bem sucedida. Não há nenhuma contradição. Eu acho que por isso também que existe uma porcentagem, mesmo que pequena, mas muito significativa de judeus tão ricos. Porque se é bênção, se eu posso honrar Deus, se eu não tenho que ter vergonha de nada, então vamos embora, vamos ser o exemplo. Se eu sou o filho do rei, se eu sou o filho do grandalhão, então tem que ser no mínimo um grandinho. Também fazer juiz. Sensacional, sensacional. Gente, eu ficaria aqui, cara, não sei quanto tempo mais com o Rabino o dia todo. O Igor, a próxima vez a gente aluga um dia inteiro aqui, só pra ficar eu e o Rabino Eliel aqui, que eu acho que merece. Rav, as pessoas podem te encontrar onde? Eu tenho o meu canal no YouTube chamado Rabino Eliel Haske. Tem que ter um pouco de ajuda divina pra escrever Eliel Haske, mas Deus vai te ajudar. A gente escreve aqui, tá bom. Rabino Eliel Haske. E a mesma coisa no Instagram, no TikTok, onde você quiser. Eu tenho também muitos cursos sobre esses temas também da parte judaica. Mas enfim, redes sociais para encontrar, estudar judaísmo, Rabino Eliel Haske. E aproveitar também para te agradecer por essa oportunidade incrível, oportunidade de estar perto de uma pessoa que não só tem sucesso, mas uma pessoa humilde, uma pessoa que está sempre ajudando. E eu sou prova viva, né, em todos os projetos comunitários, vendo você sempre com a mão na massa. É muito, muito legal ver uma pessoa que é um grande exemplo, né, uma grande personalidade e ao mesmo tempo tem uma humildade cada vez mais alta. Isso eu acho que é um ensinamento para toda a nossa comunidade, é uma bênção, um presente grandioso. Obrigado pelas palavras, obrigado pela presença. Segue o cara que eu sigo, eu consumo o conteúdo dele direto, ele é muito, muito, muito bom, recomendo. E é isso, Rav, tamo junto, obrigado. Tamo junto, obrigado.